Abre a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Meus amados ouvintes, lendo essa passagem bíblica, vemos o extremo que o salmista passou, e mesmo assim, ele ali confirmava e afirmava que o Senhor estava com ele, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, vendo a situação do salmista e o que ele expôs aqui, dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. E olhando, meus amados, para esta passagem, me lembra as escrituras que falam a respeito da árvore. E eu quero relatar aqui, meus amados, um fato, um acontecimento, algo que vai explicar e nos deixar claro a situação em que o salmista passava. Ainda quando moço, meus amados, eu chegava a esta cidade, e ali, no lugar onde moro hoje, havia árvores, eucaliptos, grandes, fortes. Muitos caem pelo vento, mas com o tempo se passando, foram cortando cada árvore naquele local, e hoje, ao procurar construir um muro, encontrei um tronco de um eucalipto que na época estava em pé e era uma árvore grande. E preparando-me para
tirar aquele tronco que estava enraizado e fortemente enraizado, abrir uma vala ao redor, e cortamos raiz por raiz, na qual podíamos ver. Mas requeria que nós cavássemos mais ainda, porque havia e há raízes profundas por baixo do tronco. Mas na medida em que cavamos, o lugar começava a verter água, interrompendo a nossa empreitada, interrompendo o nosso trabalho, deixando a nossa situação mais difícil. Isso eu digo, meus amados ouvintes, porque trago hoje aqui algo revelado pelo Espírito Santo, mensagem que o Senhor me deu na hora em que cavamos ali. Aquela água impedia de que no dia da ação de arrancar aquele tronco, fôssemos impedidos de cumprir a nossa missão. Então, deixamos para outro dia, mas a chuva veio e alagou, enchendo aquela vala totalmente. O que eu trago aqui, meus amados ouvintes, que o salmista se encontrava no momento no vale da sombra da morte, como esse tronco, pois há muito tempo esta árvore estava em pé, porém, vamos mencionar aqui que o homem fosse o legítimo e próprio inimigo daquela árvore, para que você entenda a mensagem que eu quero relatar a você. Há muito tempo ela foi cortada e deixada ao tronco, mas mais de 20 anos sobreviveu, e pensando eu que ela estava apodrecida, mas ainda encontrava cerno nela, ainda encontrava uma raiz viva, e além dessa raiz, água em suas raízes. O que eu quero dizer, meu amado ouvinte, é que a palavra de Deus nos deixa claro que ela simboliza a água que lava, que limpa, a água que fortalece, por isso vemos a história do salmista e comparamos com este tronco, pois na época em que o salmista se encontra no vale da sombra da morte,
ele se encontra como este tronco, sem mais vida, sem mais esperança, mas havia água nele. Ele estava enraizado sobre as águas, numa terra boa, numa terra fértil. E como todos nós sabemos, que aonde cai a semente, pela parábola da semente, caindo ela numa terra fértil, ela germina, ela fertiliza, ela dá vida. E encontramos a dificuldade de arrancar esse tronco, porque ela estava enraizada numa terra fértil, em meio à água. E o salmista, meus amados ouvintes, encontrava-se nessa situação, no vale da sombra da morte, mas arraigado, enraizado numa terra fértil, enraizado na palavra de Deus e banhado pela água da palavra do Senhor. A situação em que ele se encontrava era uma situação crítica para ele, uma situação de extrema provação, não tendo mais força, mas ele estava esperançoso na palavra do Senhor. Havia no seu coração a palavra fortemente enraizada. E olhando para o versículo 5, que diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meus amados, então, como salmista, ele estava no vale da sombra da morte, como esse tronco, mas havia água sobre ele, sobre suas raízes. E além dele estar passando pelo vale da sombra da morte, meus amados, o inimigo de sua alma pleiteava contra ele. Mas como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? No capítulo 8, e se não me engano no versículo 31, como este tronco, meus amados, havia um inimigo que o rodeava, que procurava arrancá-lo daquele lugar, arrancá-lo da terra fértil. Assim estava o salmista. Ele estava no vale da sombra da morte. E analisando, meus amados, em que nós cortamos a maioria das raízes, e mesmo assim havia mais raízes profundas, em que naquele dia
não conseguimos encontrá-las por causa da água que estava sobre as raízes. O homem que se encontrava no vale da sombra da morte, como o salmista Davi, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus, a água, sendo a palavra, inunda suas raízes, impedindo os ataques do inimigo, impedindo que o inimigo consiga, seja próspero no intento que ele faz contra o homem de Deus. Entenda isso. Após, meus amados, o intentar do inimigo contra o homem de Deus, mesmo ele estando passando no vale da sombra da morte, não há piedade no coração do inimigo do salmista. Não há piedade no coração do inimigo dos homens de Deus. E o inimigo se levanta com toda astúcia e fúria para arrancá-lo da terra fértil, para procurar totalmente destruí-lo, para que não haja mais vida em si, para que não haja mais fé no Deus que ele serve. Mas, ao não conseguir, por causa da água, na qual a palavra do Senhor nos mostra, meus amados ouvintes, que a água é algo que o Senhor Jesus Cristo declarou para os discípulos, para a mulher samaritana no poço de Jacó. Dizendo ele: se beberes da água que eu te der, uma fonte transbordante correrá em teu ventre. Analisamos então que o salmista estava nessas condições, e o tronco da história que falamos relata a mesma coisa. Havia água, e quando há água, há a palavra de Deus. Quando há a palavra de Deus, há água transbordante. E a misericórdia escrita na palavra de Deus, ela se confirma. Vendo que o salmista diz que Deus prepara uma mesa para ele, um banquete para ele na presença de seus inimigos. Mesmo no vale da sombra da morte, meus amados, o salmista recebe um banquete. E banquete significa bênçãos, vitórias. Banquete significa alegria constante, fortaleza, fruto do Espírito. E o inimigo, a única coisa que pode fazer é visualizar, é contemplar aquele banquete, sem poder impedir a vitória do salmista, a vitória do homem de Deus.
pois a misericórdia de Deus, na qual o salmista declarou aqui, se fez abundante na vida dele. E assim também foi no tronco em que nós falamos, pois logo após veio chuva e inundou aquela vala de água. Naquele dia, fomos impedidos de arrancar aquele tronco, para que nesta manhã viéssemos a falar aqui a respeito desta passagem bíblica e da revelação do Espírito Santo sobre a tua vida. E eu quero te perguntar, porque não sei, não conheço a tua vida. Eu quero analisar juntamente com você a respeito do que está acontecendo. Talvez você esteja na mesma situação do salmista. Talvez você esteja na mesma situação deste tronco. Mas será que há água em suas raízes? Será que a raiz está segurada em uma terra frutífera? Em uma terra proveitosa, boa? Quando falamos em raízes, se fala em algo profundo, algo que se segura no profundo e talvez no escondido. Mas estamos aqui falando sobre raízes seguradas na palavra de Deus, em raízes de justiça, na sinceridade de um coração puro, justo, um coração que procura verdadeiramente guardar a mensagem da palavra de Deus. Fechando a minha Bíblia, eu digo a você, você pode estar passando por situações terríveis, por acontecimentos que tentam destruir, sendo que o inimigo rodeia a tua vida e a tua alma e procura arrancar as raízes que estão seguradas na palavra de Deus, no conhecimento do verdadeiro Evangelho. Porque, meus amados, muitos, milhares e milhares de crentes, até mesmo pastores, missionários, suas raízes já foram cortadas, a sua vida está segurada somente pelo materialismo. Mas hoje estamos falando nas raízes de um caráter bíblico, é um caráter na mensagem da palavra de Deus, naquilo que Jesus mencionou, nos ensinando através do conhecimento que Ele nos deixa das Escrituras Sagradas. Muitos estão na enfermidade,
passando por lutas, situações terríveis. Mas se você está enraizado na palavra de Deus, haverá água. E essa água transbordará. E Deus operará na tua vida. Ele não te deixará. Ele não te desamparará. O inimigo não vai te tocar. Ainda que você passe por situações de desespero, se você está firmado na rocha, se você está enraizado na palavra do Senhor, se o teu caráter é bíblico, é verdadeiro, é sincero perante Deus, haverá uma mesa farta para ti. E o inimigo não te tocará. Isso eu quero deixar a você. Que você medite nesta mensagem. Que você conforte o teu coração. Que você console o teu coração com esta mensagem, com esta história, com o conforto e o consolo do Espírito Santo através da palavra do Senhor. Nada vai te faltar. Ainda que os homens venham te desprezar, te rejeitar, ainda que os homens venham a te desamparar, porque nos dias de hoje, em todos os lugares desta terra, encontramos pessoas sem nenhum coração, sem nenhuma intenção de amparar o aflito, o necessitado, o pobre, o angustiado. Pessoas que não se importam com a tua dor, com o teu sofrimento. Reis, políticos, governadores e presidentes, nações, reis e nações que não se importam com o próximo, com a situação desesperadora em que você está passando. Mas o meu Senhor Jesus Cristo se importa contigo. Ele não te esqueceu, não te desamparou. E ainda que você esteja no vale da sombra da morte, ainda que não haja mais solução para o teu problema, Ele te dará a vitória. Se você estiver com as raízes firmado em um caráter bíblico, em um caráter santo, genuíno da palavra de Deus, em uma intenção boa a glorificar o nome santo do Senhor, eu te convido agora para a hora da oração. Vamos então glorificar o nome do Senhor, orando.